Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, fundo de investimento imobiliário aí, um fundo híbrido, né? Vários tipos aí de segmentos no seu portfólio. Então a gente vai ver aqui o relatório de dezembro, encerrando 2022. Vamos ver a performance desse fundo. Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, EF Infra, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Ajuda a gente, deixa o seu like, é tudo de graça. Tá? E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá no grupo do Telegram, converse com outros investidores e encurta a distância. Vamos lá então, relatório aqui do ALZR11, relatório de dezembro de 2022. Tá um fundo híbrido, né? Eu considero um fundo híbrido. E o objetivo do fundo é renda via contratos de locação atípica, tá? O fundo hoje tem o seu portfólio 100% dos seus contratos atípicos e costuma adquirir os seus imóveis através dessas modalidades aqui. Se você quer saber, pesquise aí para você ficar sabendo quais são esses tipos, qual a característica desses dois tipos de modalidade. Aqui a gente tem tá, inclusive um vídeo no canal aí um pouco antigo, mas você consegue achar essas informações aí no Google tranquilamente. Fundo que já fez 5 emissões de cotas, tá? 5 emissões de cotas, a última agora no final de 2022. Fundo que é gerido pela Alianza Gestão de Recursos, administrado pela BTG Pactual, assim como também é a escrituradora. Tem também aqui as suas taxas, né, praticadas hoje, 0,70% taxa de gestão, 0,20% taxa de administração e mais 0,05% de taxa de escrituração. O fundo hoje tem 768 milhões de valor de mercado. Valor de mercado está um pouquinho acima do valor patrimonial, tá? 739 milhões é o valor patrimonial, valor do patrimônio líquido. E o fundo hoje está com um valor patrimonial, encerrou dezembro, né, 106,89, e o caixa do fundo e valores imobiliários estão concentrados nesses dois fundos aqui, o ALZR 209 milhões em caixa, mais um caixa aqui, um pequeno caixa do Alianza Digital Realty, 500 mil reais, né, um fundo específico que compõe também o ALZR11. Aqui a gente tem a quantidade de cotistas atual, encerrada 2022, 118.293 cotistas, tá? Eu não sou um desses cotistas, tá? Mas se você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Que é muito importante aqui pra gente. Vamos lá então, comentários aqui, o fundo que fez uma recente aquisição, né? Aquisição indireta, adquirindo 88% do fundo TSER11, né, um fundo que tem aí um imóvel apenas, né, considerado aí AAA, imóvel de alto padrão. O fundo pagou 106 milhões de reais em mais de 1 milhão de cotas adquiridas com base na base 100, né? Então, o fundo fala aqui que está dentro da política de investimento do fundo, né? E tem aí a participação, então, indiretamente dentro da torre DuPont, locada exatamente para a empresa DuPont, né? Dois players aí dois setores, duas empresas do grupo DuPont, um player aí do setor industrial, localizado ali em Alphaville, né? E o complexo empresarial se chama Castelo Branco Office Park, CBOP11. Também tinha um fundo com esse nome aqui antigamente, né? Então aqui a gente verifica que o fundo então adquiriu essa torre aqui embaixo da foto, né? Uma bela torre aí, nova inclusive. Esse fundo teaser tem desde 31 de março de 2021. É um fundo que adquiriu, fez esse imóvel aqui, fez depois ali uma securitização dele, né? Então tem aí uma dívida, um passivo de 124 milhões de reais de um CRE emitido lá em abril de 21, custo de 5,5% e corrigido pelo IPCA. Atualmente esse fundo está gerando aí em torno de 10% de dividend yield, que é exatamente aí o que o fundo vai ter aproximadamente de retorno sobre o investimento, né? Então de 10% ao ano, descontada a despesa financeira, né, do CRI. Então o fundo pagou aí no último
uma média mensal, né, no último ano de 2022, 90%, 90 centavos por cota, que dá em torno de 0,90% ao mês de rendimento. Então vamos acompanhar aí, né, para ver o desempenho do fundo, né, depois dessa aquisição, fundo que reduziu então o caixa aí de 210 milhões para 104 milhões, né, já que a aquisição foi de janeiro, a informação dada lá em cima em relação ao caixa está desatualizada, né, já que a aquisição foi no dia 13, um fato relevante do dia 11, né, e aí então o fundo atualmente está com caixa então de 104,6 milhões de reais. Bom, vamos lá então, vamos ver aqui em relação aos rendimentos, né, do fundo no mês de dezembro, o fundo que pagou aí 78 centavos por cota, vai ser pago aí na verdade no dia 25, né, anunciou no dia 18, ontem, dia 18, 78 centavos por cota foi o rendimento aí de dezembro, né, e o fundo então aqui falando também sobre a questão na variação do rendimento em relação ao mês anterior, deve-se principalmente por esses fatores aqui, ó, não recorrência, principalmente do recolhimento do imposto do Come Cotas, que impactou negativamente fortemente o rendimento referente a novembro. Então o impacto de novembro ali foi não recorrente, né? E o reajuste anual pelo IPCA dos aluguéis do imóvel da DASA e Santilana, então que aumentou então com esses reajustes, né, em torno de 5,9% a receita. E a remuneração de caixa aplicada aos fundos de liquidez, já que o fundo está com caixa bem grande, né, 210 milhões, e aí teve um rendimento ali de caixa interessante para o fundo, né, que fez com que essa receita aí, então aumentasse, né. No mercado secundário, o fundo teve ali um volume médio negociado de 1,1 milhão, né, de reais de cotas de volume médio diário de negociação. A base de investidores cresceu em pouco mais de 0,3%, indo para mais de 218 mil cotistas. Bom, vamos continuar então aqui mais para baixo. A gente verifica aqui em relação à demonstração de resultado. E essa demonstração já está pela base caixa, tá? Já está descontado os efeitos não caixa. O fundo teve então receitas de 6 milhões de reais, quase 6,1 milhões, maioria receita imobiliária. Teve aqui descontos aqui dos juros de aquisição de imóveis, né? Batendo aqui da receita 443 mil reais, mas também teve aqui receita financeira líquida de imposto de renda, que é o rendimento do caixa, né? Quase 1,5 milhão de reais. Despesas do fundo 660 mil reais. O fundo resultado teve então de 5,4 milhões e distribuiu todo o resultado, tá? Inclusive todo o resultado de caixa aí desse semestre foi distribuído pelo fundo, né? E tem essa prática de distribuir quase 100% dos seus rendimentos, tá? A gente verificou isso aqui no primeiro semestre, está verificando de novo no segundo semestre essa distribuição integral. Distribuições de rendimento, ele fala que, né, tem aqui um histórico bem grande, né, desde as aquisições aí de alguns fundos, né, de alguns imóveis, na aquisição da Balduco, a princípio teve uma queda, depois teve uma alta aqui depois da aquisição da Coca-Cola FEMSA, e depois da alienação da Clariante, né, que aí distribuiu aqui rendimento altíssimo aqui em setembro, manteve isso aqui, inclusive melhorou um pouquinho em relação ao que já estava sendo praticado no primeiro semestre. Então esse é o desempenho do fundo, né? O fundo que tem a sua data base normalmente no 12º, 15º dia útil, mais ou menos ali, né? Aquele período ali próximo ali ao 12º, 15º dia útil de cada mês do mês subsequente, né? O que ele faz referência. Aqui o componente de resultado de caixa, então a maioria aí são receitas imobiliárias, né? Receita de aluguel, 73 centavos. Teve receita aqui do caixa aplicado e as despesas dos juros das aquisições e a despesa do fundo normal, dando um resultado aí de 78 centavos por cota. Mais para baixo a gente vê as obrigações futuras do fundo, então ele tem agora mais uma parcela apenas da Decathlon, né? Já pagou 3, além do sinal, né? 2 e mais o sinal, então que dá 3 parcelas. A última agora em dezembro de 22 e agora a próxima é dezembro de 23, quase 25 milhões de reais tem que desembolsar ainda por essas parcelas aqui do Decathlon, da imóvel da Decathlon. Os CRIs aí em relação à FEMSA e a DASA, o fundo ainda deve ali as amortizações futuras, né? 2023 aqui 3,7 milhões e um pouquinho mais aqui em 24 e 25, em torno de 6 milhões de reais. Essas são as amortizações futuras para os próximos 3 anos. Aqui em relação
aos indicadores aqui do portfólio, né? Aluguéis por empreendimento, então, maior que vem da Atento do Rio de Janeiro, 12%, né? Fundo bem distribuído, né? Como a gente vê aqui, não tem nenhum absurdo concentrado em um imóvel só, tá bem dividido realmente nos imóveis que tem. Todos os contratos são contratos atípicos, né? Todos os contratos atípicos, a maioria concentrada ali na Grande São Paulo, 71%, no estado de São Paulo, 11% e no Rio de Janeiro, 18%. E a gente vê que a maioria são lajes corporativas, né? 41% e 26% está dentro do segmento de alimentos e bebidas, que provavelmente é esses 26% que está aqui nos aluguéis por classe, né? Que deve ser desse galpão logístico seco e industrial. Então, esses são os principais números. Aqui a média do prazo contratual está em 8,6 anos. Né? A gente verifica que tem aqui 4 contratos com mais de 13 anos de duração. E os aluguéis por faturamento, a gente verifica aqui, calma aí, vamos lá. Mais para baixo aqui a gente tem a questão dos seus locatários, né? O nível de faturamento dessas empresas em dólar. Então a gente vê aqui que a maioria tem um faturamento ali entre 1 e 5 bilhões de dólares anuais, né? Empresas aí bem conceituadas no mercado, né? Com faturamento alto, né? A gente verifica isso aqui pelos nomes que são conhecidos também, né? No mercado secundário, como a gente já falou, o fundo teve um prazo, uma liquidez média diária de 1,1 milhões, né? A gente vê aqui, o volume total foi de quase 23 milhões de reais de negociação e a variação da cota foi negativa em 3,9%. O retorno total também foi negativo, então rentabilidade negativa no mês de dezembro de 4,6%. Mais para baixo a gente vê a média diária de negociação também através do gráfico, né, que teve uma redução aí nesse segundo semestre, mas a evolução de cotistas também teve uma redução aqui, como a gente verifica aqui em outubro para novembro, né, mantendo ali a quantidade de cotistas em dezembro, tá? Então teve aí, tá estabilizado nesse último trimestre a quantidade de cotistas do Aeris R11 e aqui é o portfólio do fundo, tem todas as informações aqui por imóvel. Então baixe o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, faça a leitura, lembrando que todos os contratos são atípicos, a maioria está ali na Grande São Paulo, todos os imóveis ali, se eu não me engano, são monousuários, né? Então é um imóvel locado para apenas uma empresa, né? E baixe então o relatório aí, verifique, né? A localização que é importante, localização em imóveis, em fundos de imóvel é muito importante, né, com relação à recomposição do imóvel, né? Então, isso vale muito, conta muito quando você vai fazer a análise do imóvel, é a localização dele que tem que ser uma localização ali que atenda os parâmetros e os segmentos que aquele imóvel pode reter, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do ALSR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do ALSR11, mas acho um ótimo fundo, né? Não está na minha carteira realmente, porque eu tenho outros fundos aí com características semelhantes e que atualmente eu não tenho intenção de entrar no fundo, a não ser que tenha uma queda muito relevante no mercado e que vire uma grande oportunidade, já que eu acho que o fundo é bem diversificado, né? Um fundo híbrido, contratos longos, né? Não tem ali um rendimento muito alto em relação a alguns pares que estão com grandes oportunidades no mercado, mas é um fundo que tem ali um rendimento bem previsível, né? Mensal e distribui proventos ali com base realmente no seu resultado de caixa, ok? Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.